Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre funções trigonométricas. Vamos lá. Antes de falar de função trigonométrica, vamos ver o que é uma função periódica. Afinal de contas, as funções trigonométricas a gente vai ver, a gente vai ver daqui a pouco, elas têm essa propriedade de serem periódicas. Bom, a gente diz que uma função é periódica quando acontece o seguinte: quando as suas imagens se repetem a intervalos fixos. Aí aqui a gente tem um exemplo, né? Se f de x for sempre igual a f de x mais k, né, sempre que o x e o x mais k fizerem parte do período, a gente diz que essa função é periódica. Então essa função f, ela está repetindo os valores da imagem a intervalos fixos de k, tá certo? Bom, observe que se essa função cumpre essa propriedade, f de x é igual a f de x mais k, então também vai ser verdade que f de x vai ser igual a f de x mais 2k, que vai ser igual a f de x mais 3k e f de x mais nk para um n inteiro qualquer. Tá bom? Então, se eu for pegando aqui no argumento da função e somando valores de k, eu mantenho a imagem. Da mesma forma, se a gente for subtraindo os valores de k, f de x também vai ser igual a f de x menos k, a f de x menos 2k e assim por diante, até f de x menos nk. Pessoal, então a gente vê que na verdade a função ela vai repetir, ela vai ser periódica, né? As imagens vão se repetir a intervalos fixos de k, mas também a intervalos fixos de 2k, de 3k, de 4k, né? E assim por diante. Bom, e aí surge uma pergunta, né? Qual é o menor intervalo, qual é o menor valor que a gente precisa somar no x para que a gente sempre obtenha uma repetição da imagem? É esse menor valor que a gente chama de período da função. Então, aqui no último parágrafo está falando, se P é o menor valor positivo, tal que f de x é igual a f de x mais P, claro, né, quando x mais P pertence ao domínio da função, então, né, a gente diz que a função é periódica e, além disso, a gente diz que P é o período da função. Ok, pessoal? Então, observar um valor k onde essa função se repete, onde essas imagens se repetem, o suficiente para mostrar que a função é periódica, tá bom? Mas isso não significa que k seja o período. Se k for o menor valor para o qual essa igualdade se estabelece para todo valor de x, aí sim a gente diz, né? A gente diz que além da função ser periódica, k é o período. Certinho, pessoal? Bom, então, dito isso, vamos avançar para o estudo das funções trigonométricas, né? Na verdade, antes disso, é bom a gente fazer um exemplinho aí sobre funções periódicas. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, primeiro exemplo, né? Imagina que você tem aí uma função de n em n, né, dos naturais, onde essa função f ela cumpre a seguinte propriedade, ela possui a seguinte propriedade. F de x é sempre igual a f de x mais 9, tá bom? Que é sempre igual também a f de x mais 15. Então a gente já conseguiu estabelecer que essa função é periódica, mas está faltando a gente descobrir qual é o período dela. Observa que se a gente pegar aqui e somar 9 aqui no argumento da função, a gente tem a mesma imagem. Então 9 é um candidato a período. Se a gente somar, olha só, do f de x até o f de 15, a gente somou 15 unidades. Quando você soma 15 unidades, também se repete a função. E do f de x mais 9 até o f de x mais 15, a gente somou aqui 6 unidades no argumento da função. Então, a intervalos fixos de 6, a gente também observa uma repetição da imagem. E, além disso, né, a gente sabe que f de 0 é igual a 0, f de 1 é igual a 1 e f de 2 é igual a 2. Bom, pessoal, vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer, então, para calcular o valor de f de 2020? E aí, né? Quanto que vale f de 2020? Bom, vamos ver. O que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte, a gente já tinha observado que a função ela se repete a cada avanço de 9, 6 e 15 no x, ou seja, aqui no argumento da função. Isso indica para a gente que se existe aqui um período, né? Esse período, claro, né, supondo esse período um número inteiro, esse período ele vai ser o seguinte, ele vai ser aqui um divisor
do MMC entre 9, 6 e 15, tá bom? E a gente vê aqui que o MMC entre 9, 6 e 15 é 3, isso significa que se o período for 3, a gente vai observar que se a função se repete a cada intervalo de 3, é claro que ela vai se repetir a cada intervalo de 9, é claro que ela vai se repetir a cada intervalo de 6 e a cada intervalo de 15. Tá bom? Então, os candidatos os candidatos a período dessa função, a gente vai encontrar dentre os divisores de 3, que é o MDC desses números. Então, ou seja, né, a gente concluiu então que ou o período é 1 ou o período é 3. Ou a função ela é constante, ela se repete, né, a cada acréscimo aqui de 1 no x, no valor de x, ou então ela vai se repetindo de 3 em 3. Observa que essa função ela não é constante, o período dela não pode ser 1. A gente sabe disso porque ele já deu aqui 3 valores diferentes da função. Então, a única opção aí que sobrou para a gente foi o 3. Essa função certamente tem período igual a 3. Então, o que vai acontecer? Essa função ela vai se repetindo de 3 em 3. Então, o f de 3 vai coincidir com o f de 0, o f de 6 vai coincidir com o f de 3 e assim por diante. Então, para todos esses valores aqui, onde o valor aqui do argumento da função é um múltiplo de 3, a gente vai ter o resultado da função igualzinho ao f de 0, que a gente já viu que é 0. Quando o valor aqui do argumento da função, observa que no argumento da função a gente só tem números naturais, né? Quando esse número for um número da forma 3k mais 1, quer dizer, um múltiplo de k, múltiplo de 3, perdão, mais 1, ou dizendo de outra forma, um número que deixa 1 na divisão por 3, o resultado da imagem desses números pela função f vai ser sempre igual a 1. Agora, se o número deixar resto 2 na divisão por 3, aí a gente sabe que o resultado vai ser, ou a imagem desse número pela função f vai ser igual a 2. Então, basta agora a gente dar uma olhadinha no 2020 e observar qual é o resto que 2020 deixa na divisão por 3. Vamos fazendo essas contas, né? Se você fizer aqui a divisão, você vai ver que o 220 deixa resto 2 na divisão por 3. Então, o f de 2020 vai ter o mesmo valor de f de 2. O 2020 é um dos números que aparecem aqui nessa terceira linha e o resultado disso é igual a 2. Certinho, pessoal? Então, esse foi um problema aí que não tem a ver com função trigonométrica, mas tem a ver com função periódica para a gente já ir se acostumando com essas ideias. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nas funções trigonométricas. Então, eu vou falar com vocês, vou comentar com vocês sobre as principais funções trigonométricas, que são a função seno, cosseno e tangente. A função seno, a gente tem como domínio, a gente tem uma função, né, dos reais nos reais, domínio e contradomínio são o conjunto dos números reais, mas a imagem, pessoal, é esse conjunto fechado que vai do menos 1 a 1. Isso significa que os valores aqui dessa função seno de x, eles estão limitados nesse intervalo, né? O seno de x nunca vai ser maior do que 1 e nem nunca menor do que menos 1. Tá bom? Ele está limitado aqui nesse intervalo e pode assumir qualquer valor nesse intervalo real. E o período dessa função, né, já tinha adiantado que as funções trigonométricas são periódicas, o período dessa função é 2π. E aí o que acontece, né? A partir aqui, eu estou mostrando aqui o gráfico de 0 a 2π, a partir aqui do 2π, o que ocorre é uma mera repetição de todo esse desenho que apareceu aqui antes, do 0 em diante. Tá bom? Então, a partir do 2π, a gente vai repetir nessa curvinha indefinidamente à direita e à esquerda aqui do 0 também a gente vai repetindo indefinidamente essa curva. De modo que dois pontos aqui no eixo x distantes aqui ao intervalo de 2π, distantes a uma diferença de 2π, eles têm sempre a mesma imagem. Pessoal, aqui a gente... Opa, deixa eu voltar aqui. A gente tem de 0 a π sobre 2, a gente tem aqui os valores no primeiro quadrante, né, de π sobre 2 a π, os valores no segundo, de π a π sobre 3 a 3π sobre 2, perdão, tem os valores no terceiro quadrante, e daqui até o 2π a gente tem os valores no quarto quadrante. É importante, pessoal, a gente conhecer, ou a gente saber encontrar rapidamente os valores aqui, tanto do sinal quanto do crescimento de cada uma dessas funções trigonométricas em cada quadrante.
Observa que aqui no primeiro quadrante a gente tem os valores de seno positivo e a função é crescente, né? Observa que a função aqui ela está subindo, o gráfico está subindo, né, no primeiro quadrante. Quando você entra no segundo quadrante, a função se torna decrescente, mas os valores continuam positivos. No terceiro quadrante, a função permanece decrescente e os valores se tornam negativos. E no quarto quadrante, a gente tem aqui uma mudança, né? A função se torna crescente, apesar de que ainda com valores negativos. Certinho, pessoal? Esse gráfico, né, ele é chamado de senoide, é o gráfico da função seno. Na função cosseno, avancei agora para o slide seguinte, a gente tem a situação muito parecida, né? De novo, o domínio é o conjunto dos números reais, a imagem continua a mesma, do menos 1 a 1, o intervalo continua sendo 2π, o que vai mudar vão ser os sinais e o crescimento aqui do gráfico da função. Essa função agora recebe o nome de cossenoide, né? É o gráfico que representa o desenho que representa o gráfico da função cosseno. Sempre que eu dou essa aula, eu preciso comentar, né? Se você pegar qualquer livro de ensino médio, ele vai chamar o gráfico dessa função de cossenoide, né? Mas se você pega aí um livro de ensino superior, o livro de ensino superior ele dá o mesmo nome, senoide, tanto para a função seno quanto para a função cosseno. E a justificativa é a seguinte, né? A justificativa é que o gráfico é o mesmo das duas funções, a menos de um deslocamento. Tá? O que muda é só que o gráfico da função cosseno, aqui ele começa aqui no 1 e o gráfico da função seno começa no 0, né? Mas é só você dar um deslocamento de π sobre 2 aqui no gráfico de uma delas que você encontra o gráfico da outra. Você vê que eles vão se sobrepor. E pessoal, a gente vai percebendo, né? A gente vai percebendo aqui no primeiro quadrante, função tem sinal positivo e decrescente, segundo quadrante, negativo e decrescente, terceiro quadrante, negativo e crescente, e no quarto quadrante, positivo e crescente. Bom, e para fechar aí a gente tem a última função, que é a função tangente, né? A função tangente, pessoal, ela vai ter como imagem todo o conjunto dos números reais, tá? Não existe limite aqui, né, para a imagem da função tangente. Em compensação, o domínio já não é mais o conjunto dos números reais. Existe uma série de furos, né? Existe uma série de buracos aí no gráfico. Tá? Não existe, por exemplo, tangente de π sobre 2, nem tangente de 3π sobre 2, né? nem nenhuma tangente de algum arco que seja côngruo a esses dois arcos. Tá bom? Não existe tangente de π sobre 2 mais kπ para qualquer k inteiro. Tá bom? Isso por quê, né? Isso porque a tangente é definida como seno sobre cosseno. E justamente aqui, para valores de x nesse conjunto, a gente vai ter o cosseno igual a zero. Então, na hora de calcular a tangente, vai ficar seno dividido pelo cosseno, só que o cosseno zerou, e aí inviabiliza, né, o cálculo aqui dessa divisão, porque a gente não pode nunca admitir um zero no denominador. Observa que a função tangente ela é sempre crescente, tá bom? Sempre crescente, e ela vai ser aqui, olha só, vai ter valores positivos nos quadrantes ímpares e negativos nos quadrantes pares. Então, primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante positivo, quarto quadrante negativo, e assim vai, né? Ele vai alternando, a função vai alternando aqui os sinais, mais menos, mais menos, mais menos. Claro, você nem precisa memorizar isso, né? Se você já tem em mente os sinais da função seno e cosseno em cada quadrante, é só você usar a regra de sinais e observar que a tangente é obtida fazendo seno dividido pelo cosseno, para você poder encontrar aqui os sinais dessa função em cada quadrante. Bom, então, por exemplo, né, no primeiro quadrante, seno é positivo, cosseno é negativo. Seno é positivo e cosseno é positivo também no primeiro quadrante. Então, quando você divide um pelo outro, dá positivo. No segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Por isso, a divisão entre eles dá negativo. Dá um número negativo, e a tangente vai ser negativa também. Bom, pessoal, nessa tabelinha aqui, nessas duas tabelas, agora a gente resume nessas duas ideias que a gente tinha visto, do sinal de cada uma das funções e do crescimento de cada uma das funções, da variação de cada uma das funções em cada quadrante. Essa tabelinha aqui é legal para a gente sintetizar as informações que a gente tinha visto nos gráficos, né, dos slides anteriores. Bom, pessoal, vamos aproveitar para dar uma olhadinha. Vamos lá, aproveitar para dar uma olhadinha aqui também
lá, dá uma olhadinha aqui em alguns exemplos. A gente tem aí dois exemplos para resolver. Se você quiser, né, pensar junto comigo, pode pausar o vídeo, né? Vale a pena, né? Se quiser pausar o vídeo também para, de repente, ter um pouquinho mais de tempo para pensar. Eu vou resolver aqui com vocês rapidinho, né, alguns exemplos. E depois eu vou deixar, como sempre, né, os exercícios para vocês praticarem também. Então, a gente tem aí os exemplos, né? As funções seno e cosseno no segundo quadrante, elas são respectivamente, e aí, crescente, decrescente, decrescente, decrescente. Como é que ficam essas funções seno e cosseno no segundo quadrante? Bom, e terceiro problema, o quadrante em que as funções seno, cosseno e tangente são simultaneamente crescentes é qual, né? Esses são dois problemas, pessoal, aí da prova da IAR, tá? Caíram no concurso da IA. Vamos dar uma olhadinha aí nas soluções? Bom, para resolver, a gente só precisa ter em mente as nossas tabelinhas, né? Então, observa aqui que no segundo quadrante, tanto seno quanto cosseno são funções decrescentes, daí a gente marca a alternativa A, e observa também que o quadrante onde as funções seno, cosseno e tangente são ambas, são as três, né, crescentes, é o quarto quadrante, a única situação onde isso ocorre, e a gente marca a alternativa D de dado. Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada em mais uma parte da teoria, né? Nem sempre você vai encontrar as funções para você determinar período, imagem, domínio, né? Você não vai encontrar as funções trigonométricas escritas da maneira mais simples, né? Que foi o que a gente viu, seno de x, cosseno de x, tangente de x. Em geral, você vai encontrar casos especiais dessas funções, onde elas aparecem manipuladas, né? Elas aparecem aqui multiplicadas por uma constante, somadas a uma constante. Aqui também o argumento pode aparecer multiplicado, somado por uma constante. E a gente vai ver qual o efeito, né? Qual o efeito dessas manipulações algébricas, qual o efeito que tem aí nos parâmetros da função, né? Domínio, imagem, período. Bom, o domínio da função seno e da função cosseno não vai se alterar, tá? Mas a imagem vai mudar. Lembra que a imagem de uma e de outra era um intervalo fechado de -1 a 1? Bom, como você está multiplicando esse valor por b e somando com a, esses valores vão ficar agora limitados ao conjunto, ao intervalo real, a menos b, né, de extremidades a menos b e a mais b. Então essa vai ser a nova imagem, vai depender aqui dos valores de a e b que aparecem em cada problema. E esse c, que multiplica aqui o argumento da função, né, a, b e c são constantes, né, são constantes reais não nulas. Esse c aqui, ele vai interferir, pessoal, no período. Então, o período que era 2π vai passar a ser 2π dividido pelo módulo de c. E a função tangente, não adianta, não faz muita diferença você somar um número nela ou multiplicar um número nela, porque a imagem não vai mudar mesmo, que a imagem já é o conjunto dos números reais. Mas quando a gente muda aqui dentro o argumento da função, isso pode alterar o domínio, né? Observa que esse valor aqui, né, o valor que está aqui dentro, né, ele precisa ser diferente, né, de π sobre 2 mais kπ. Eu coloquei aqui que esse é o domínio da função, né? Mas na verdade eu preciso garantir que todo esse valor aqui dentro, né, c mais x, seja diferente de π sobre 2 mais kπ, tá bom? E esse valor aqui de c também que multiplica, ele vai interferir no período. O período da função tangente normalmente é π. Quando você multiplica aqui o argumento por um valor c, você precisa dividir o período pelo módulo de c. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aí em alguns exemplos, né, sobre essa ideia que a gente acabou de ver. Primeiro umas observações, né, que eu tinha comentado aqui com vocês. Por que eu posso dizer que a nova imagem da função seno e da função cosseno vai ser a menos b ou a mais b, né? É só você observar que seno de x já estava limitado entre -1 e 1. Aí você multiplica por b, né? Agora vai ficar limitado entre menos b e b. Aí você soma a, vai ficar limitado entre a menos b e a mais b. Observa que esse valor central aqui é justamente a lei de formação da função f de x. Tá? Então isso prova para a gente que a imagem de f é de fato aqui esse intervalo que a gente tinha visto.
Vamos lá, outra observação, né? Como é que a gente demonstra que realmente multiplicar aqui o argumento por C muda o período, né? É só você perceber o seguinte, a função seno, ela é periódica, né? Quer dizer, ela se repete, né, a um período que a gente quer descobrir, mas a gente sabe que ela se repete a cada 2π, com certeza. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, que a gente pode escrever que seno de cx é igual a seno de cx mais ou menos 2π. Né? Podia ter usado aqui só o mais ou só o menos, não importa. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse C em evidência, tá bom? E aí, colocando o C em evidência, a gente troca agora, né? A gente pode trocar agora, cadê? Colocando aqui o C em evidência, a gente pode trocar agora, né? O seno, cadê? A expressão aqui, seno de Cx, a gente troca por f de x, né? Que estava sendo definido desse jeito. E a gente conseguiu concluir que f de x é igual a f de x mais 2π sobre módulo de c. Então a gente conseguiu mostrar que realmente, né, o período ele vai ficar dividido aqui pelo módulo de c. E a gente conseguiu esse efeito na hora que a gente precisou colocar o c aqui em evidência, certo? Bom, pessoal, agora sim, né, a gente dá uma olhadinha nos exemplos. Primeiro exemplo também bem bobinho, né, quero saber qual é o conjunto imagem dessa função. É só a gente usar aquela regra, né, do A e do B. No caso aqui o A é 3 e o B vale 5. Então vamos ver como é que vai ficar. Né? A menos B, 3 menos 5 menos 2, é a primeira extremidade do intervalo, e a segunda extremidade A mais B, 3 mais 5, 8. Então a gente marca aí a alternativa correta, a letra A. E, pessoal, problema 6. Em relação à função tangente, quantas, né, ou quais, ou qual, né, dessas afirmações aí são verdadeiras? E aí, será que o período da função tangente é π? Bom, verdade, né? O período da função tangente é π. Essa afirmação está correta. Agora, o domínio não é R, né? A gente acabou de ver que o domínio da função tangente tem vários buracos, né? São justamente os valores que tem o cosseno zerando, né? E aí você não pode definir a tangente, senão você passaria por uma divisão por zero. E o terceiro aqui também está errado, ele disse que o conjunto imagem é o intervalo de menos 1 a 1. Esse é o conjunto imagem da função seno e da função cosseno. Mas na função tangente, a imagem é todo o conjunto dos números reais. Então a gente viu que a única afirmação correta é a primeira, né? Primeira informação, item 1, e a alternativa correta é a letra A. Pessoal, vamos ver aí mais um exemplo, agora falando sobre a função tangente. Ele quer que a gente determine quem é o domínio dessa função. Então observa, né? A gente precisa pegar esse valor aqui do argumento e forçar, né, que ele seja diferente de π sobre 2 mais kπ. Né? Então é só escrever, né, essa expressão diferente de π sobre 2 mais kπ, né, e fazendo as contas, né, a gente consegue encontrar aí que a alternativa correta é a letra B, certinho? Para que a função tangente de alguma coisa exista, esse alguma coisa precisa ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Então esse argumento todo a gente vai ter que deixar diferente, né, do π sobre 2 mais kπ. Bom, pessoal, ver com vocês mais um slide, né? Deixar aqui com os exercícios, né? Para vocês darem uma olhada, e aí no próximo vídeo a gente volta conferindo as soluções. Então a gente tem aí 10 probleminhas, né? Organizados em ordem de dificuldade. Tem os 4 primeiros, né? Depois mais 4. Cadê? Tem esses 2 últimos aí que vão dar um pouquinho mais de trabalho, tá certo? Então, dá um tempinho para vocês pensarem, tá? Tente resolver. Eu vou mostrar no próximo slide aqui o gabarito e depois a gente vê aí um novo vídeo conferindo as soluções. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.